Fala rapaziada, bem-vindos ao canal Gavião Caipira React. E acabou o Mundial de Clubes, galera. Sim, pra mim o Mundial de Clubes acabou hoje, com a desclassificação do Fluminense. Todos os brasileiros foram eliminados, infelizmente. E pra mim é o fim do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes de 2025. Eu não vou acompanhar mais nenhum jogo, agora vou focar 100% nos campeonatos aqui do Brasil, nos campeonatos regionais. Porque eu já falei em vários reacts, em vários vídeos que eu fiz aqui, todo mundo já sabe que eu não tenho o menor interesse no futebol europeu, não assisto futebol europeu, não assisto nenhuma liga europeia, não assisto a Champions League. De vez em quando tem uma final de Champions, de vez em quando eu assisto, mas é muito raro. Então, o meu interesse pelo campeonato terminou hoje com a desclassificação do Fluminense, infelizmente, diante do Chelsea. E eu queria aproveitar esse momento aqui para fazer uma reflexão, né, de como é que foi o Mundial para nós brasileiros, né, mano? Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense foram os representantes do nosso país. E assim, estão todos de parabéns. Todos eles. Inclusive o meu rival, o Palmeiras. Eu acho que foi um Mundial que serviu de aprendizado, né? Afinal de contas, foi o primeiro Mundial nesse formato de Copa. Na minha opinião, é um Mundial, uma Copa do Mundo, tem um peso maior do que todos os outros torneios considerados Mundial. Então, se um brasileiro ganhasse esse torneio, na minha opinião, seria, assim, histórico, monumental, seria algo assim para se orgulhar demais. Para ficar para a história mesmo, para contar para os netos, contar para os filhos, enfim. Na minha opinião, esse Mundial, de fato, tem uma cara de Mundial. Tem uma cara de uma dificuldade muito maior do que todos os outros campeonatos que já foram denominados mundiais. Eu gostei muito desse formato, gostei muito de tudo que eu vi, de todos os jogos que eu assisti. Assisti acho que talvez 3 jogos. Não, uns 2 jogos na fase de grupos ainda, de times que não eram brasileiros, mas, sabe assim, sem interesse, sem vontade. O que me interessou mesmo, o que me deixou muito feliz de assistir, era muito prazeroso de ver, foram os jogos que envolviam os times brasileiros, né, mano? Enfim, eu quero falar um pouquinho de cada um deles, quero começar falando aqui... Primeiro eu vou falar dos cariocas, né, e vou deixar o Palmeiras por último. Mas vamos começar falando do... Deixa eu ver aqui rapidinho. Falar do Flamengo, né, cara? Começar falando do Flamengo, o grande Flamengo, que, na opinião de todo mundo, era um dos mais fortes candidatos brasileiros que poderiam, talvez, almejar um título desse. A gente sabe o elenco que o Flamengo tem, a estrutura que o Flamengo tem. O Flamengo tem mais de um elenco, mais de um elenco não, ele tem mais de 11 titulares, né, cara? Tem 2 elencos ali, facilmente, 2 ótimos elencos, né, mano? Então, assim, quando o Flamengo faz uma substituição de um jogador titular, a gente sabe que vai entrar alguém ali do mesmo nível, às vezes até melhor do que aquele que tá jogando naquele momento, né, mano? E o Flamengo estreou no Mundial contra o Esperance da Tunísia, eu acho. Não vou me lembrar agora de todos, tá, galera? E ganhou de 2-0, eu lembro desse jogo aqui, foi um jogo tranquilo pro Flamengo, assim, não teve muitas dificuldades, jogou um futebol o suficiente para ganhar esse jogo, né, mano? E já abriu 3 pontos aqui na chave. Na segunda rodada, o Flamengo pegou o Chelsea. Esse jogo aqui é emblemático, cara, porque fica aquela coisa, né, mano? Vai pegar um Chelsea, não é... Hoje, o Chelsea não é considerado... um time de primeiro escalão da Europa, né, mano? É poderoso, é rico, é bilionário, mas comparados aos outros times europeus que estavam participando do torneio, o Chelsea não era do mesmo nível. Isso acho que todo mundo concorda com isso, eu acho, né, mano? E o Flamengo foi lá, saiu perdendo o jogo de 1-0, mas assim, mesmo quando o Chelsea fez o primeiro gol, o Flamengo... Nesse jogo, amassou o Chelsea. Quem estava assistindo, até quem não torcia para o Flamengo, sabia que o Flamengo poderia virar esse jogo a qualquer momento. Porque assim, o gol do Chelsea foi um achado, foi uma boa jogada, mas foi um achado.
a única jogada, eu acho, do Chelsea até esse momento, até sair o gol, né, mano? E mesmo antes do gol e até depois do gol, só deu o Flamengo. 3-1, virou o jogo, jogou muita bola. Foi bonito de ver o Flamengo jogar. E ali a gente começou a ter uma esperança de que os times brasileiros iam encarar de frente os times europeus. Né, mano? Então, ali o Flamengo praticamente já garantiu a classificação para as oitavas de final, né, cara? E aí depois do Chelsea, o Flamengo enfrentou o LAFC. Esse jogo, o Flamengo já estava classificado. E não, eu particularmente não achei uma boa partida do Flamengo, mas também sabe quando você entra em campo para jogar uma partida que tanto faz? E foi o que aconteceu. Foi 1-1 esse jogo, um empate chato até, né? Mas o Flamengo sobrou no grupo, né, mano? E aí foi para as oitavas de final. O Botafogo, mano, o Botafogo estreou com o Seattle Sounders. No primeiro tempo, o Botafogo, assim, foi extremamente superior ao Seattle Sounders. Mas muito superior. Parecia que ia fazer uma goleada, né? Considerando só o primeiro tempo. Só que no segundo tempo, o negócio ficou meio estranho, cara. Porque o Seattle Sounders cresceu demais e o Botafogo sofreu demais para conseguir vencer esse jogo de 2-1. Ficou um sentimento assim, cara, é o Seattle que melhorou muito ou o Botafogo enganou a gente, mostrando um futebol que talvez não é a realidade do Botafogo? Não importa, o importante é que ganhou na estreia também, 2-1, já fez 3 pontos ali, mas ficou aquele gostinho meio amargo, sabe, essa vitória aí, pelo menos pra mim. Depois, na segunda rodada, o Botafogo pegou o PSG. E aqui eu quero fazer um parêntese, rapaziada. Desde que foram definidos os brasileiros que iam disputar esse Mundial, assim, todo mundo sabe, todo mundo viu o desdém, principalmente da mídia tradicional esportiva. Né? O pessoal, eu não vou citar nomes aqui não, acho que não tem porquê, acho que vocês sabem de que eu estou falando, mas assim, 90% da mídia tradicional esportiva brasileira desdenhavam dos brasileiros, né, mano? Que eles foram só para passear, foram para o Mundial para ser saco de pancada dos europeus, que não tinha a menor chance. O discurso da grande maioria bom, a partir do momento que o Mundial agora tem esse formato de Copa, nunca mais um brasileiro vai ser campeão. Isso me incomodou muito, me incomodava já desde antes de começar o Mundial, e eu sempre falei aqui que eu acreditava que o brasileiro, qualquer time brasileiro, tinha condições de bater de frente com os grandes europeus. E o Botafogo, nesse jogo, pegou o Paris Saint-Germain na segunda rodada. Simplesmente o atual campeão da Champions League, mano. O melhor time do planeta na atualidade. O time que meteu 5-0 na Inter de Milão numa final de Champions, cara. Eu acreditava no Botafogo. Eu acreditava sim, cara. Não que fosse vencer, tenho que ser sincero, mas eu acreditava que dava para segurar os caras e empatar pelo menos. O que aconteceu? O Botafogo venceu o PSG por 1-0 e isso foi um choque, mas assim, deixou a mídia desesperada. O que eu vou falar agora que o Botafogo ganhou do PSG? A gente viu ao longo da Copa que toda vitória de um time brasileiro sempre tinha uma desculpa elaborada pela mídia para desmerecer, de certa forma, a vitória do brasileiro. E foi assim, desde o começo. Piorou quando o Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain. Ficou simplesmente intragável assistir qualquer programa esportivo, cara. Porque ao invés da galera enaltecer a vitória do Botafogo, não foi o Botafogo que venceu, foi o PSG que perdeu. Entende a diferença? E isso me incomodava demais, cara. O fato é que o Botafogo venceu o PSG, não foi um jogo fácil. O Paris Saint-Germain pressionou muito, poderia ter empatado sim, poderia ter virado sim. Mas o futebol também é tática. O futebol também é organização, é foco, é vontade, é desejo, é tesão. E o Botafogo teve tudo isso, cara, para segurar a equipe mais forte do planeta. 1-0 Botafogo e também aí já praticamente deu uma encaminhada na classificação para as oitavas de final, né, mano? Aí, galera, na terceira rodada, o Botafogo pegou o Atlético de Madrid. Esse jogo me surpreendeu, cara, porque depois de uma vitória
por mais que tenha sido uma vitória difícil, complicadíssima contra o PSG, o que a gente pensa como torcedor ou como espectador do jogo? Bom, se o Botafogo ganhou do PSG, vai ganhar do Atlético de Madrid também, né? Isso é o que vem na cabeça da gente. Mas não, mano, o Atlético de Madrid venceu esse jogo por 1-0 e uma coisa que ficou muito claro para mim, não sei se vocês concordam, coloca aí nos comentários, é que o Atlético de Madrid parecia muito mais inteiro, fisicamente falando, do que o Botafogo. O Botafogo, pelo menos na minha percepção, ele morria no segundo tempo, cara. Morria. E esse torneio foi marcado pelo calor extremo que está fazendo nos Estados Unidos. E um dos discursos que todo mundo fazia a respeito disso era que os times europeus, em fim de temporada, vão sofrer demais com esse clima nos Estados Unidos, com o calor. Mas eu não sei se vocês concordam comigo ou não, o que a gente viu, na verdade, pelo menos o que eu vi, é que, cara, todos eles, tá? Não só o Atlético de Madrid, mas depois disso, todos os europeus que eu vi jogar, mano, parecia que eles estavam bem mais inteiros do que os brasileiros, mano. Correndo mais, brigando mais pelas bolas, sabe? Era estranho ver isso daí. Pra mim, eles iam morrer no segundo tempo e não foi o que eu vi, pelo menos. E nesse jogo específico, o Botafogo simplesmente não tinha força para vencer o Atlético de Madrid, cara. Fato é que o Botafogo perdeu, mas mesmo assim se classificou também para as oitavas de final. Vamos falar do Fluminense, galera. O Fluminense, mano, era o patinho feio dos brasileiros. Todo mundo, e aí eu não estou falando só da mídia esportiva, mas estou falando até de torcedores, de um modo geral, ou da mídia alternativa, todo mundo colocava o Fluminense como o time que iria ser eliminado mais rápido que os outros. Primeiro que os outros. Que era o time com menos recurso financeiro, era o time que no Brasileirão tá abaixo de Palmeiras, tá abaixo de Flamengo, tá abaixo de Botafogo, que vinha sofrendo no Brasileirão. Então, assim, muitos se perguntavam o que o Fluminense estava fazendo ali, né? Essa é a grande verdade. E o Fluminense estreou, cara, contra o Borussia Dortmund, né? Fluminense e Borussia foi 0-0, só que todo mundo viu o massacre que foi do Fluminense para cima do Borussia, cara. O massacre. Foi 0-0, mas poderia ter sido 1, 2, 3, 4. O Fluminense perdeu esse empate contra o Borussia foi um sabor de derrota para o Fluminense. Porque poderia ter vencido, mano. Jogou muito mais que o Borussia Dortmund, mas sim, muito mais. Não é pouco não, muito mais. E acabou só empatando na estreia. Depois, o Fluminense, na segunda rodada, pegou o Sun Hyundai. Esse jogo foi interessante também, porque o Fluminense, cara, teve muita dificuldade. O placar de 4-2, ele é meio que enganoso, assim. Ele dá uma enganada, dá uma maquiada no que foi o jogo. Foi muito complicado. O Fluminense esteve atrás do placar por 2 vezes e só conseguiu esse placar mais elástico no final do segundo tempo. O 4-2. Mas saiu perdendo, empatou. Tomou o 2-1, empatou, aí sim no final fez 3 e 4-2. Foi um sufoco, foi um alívio para a torcida do Fluminense e para quem estava torcendo para o Fluminense. E aí garantiu aí seus 4 pontos no grupo, né? Mas não foi um jogo fácil, foi um jogo que todo mundo achou que ia ser fácil, na verdade, né? Mas não foi. Foi bem complicado, bem difícil, mas no final das contas deu tudo certo. Depois, na terceira rodada, o Fluminense pegou Mamelodi Sundowns, time complicado, um time que ataca muito, um time forte fisicamente, que foi melhor que o Fluminense, mas assim como o Fluminense tinha sido melhor que o Borussia conseguiu arrancar um empate com o Fluminense, e o Mamelodi Sundowns foi melhor que o Fluminense, e o Fluminense conseguiu arrancar um empate com o Mamelodi Sundowns. Classificou-se também para oitavas de final. E agora vamos falar do Palmeiras, né, cara? O Palmeiras, nosso maior rival, estreou contra o Porto. Cara, o Porto, dos times europeus que eu vi jogar, assim, tá muito, muito abaixo dos demais, sabe?
E o Palmeiras poderia também ter feito, assim como o Fluminense poderia ter goleado o Borussia, o Palmeiras também poderia ter goleado o Porto. Foi muito superior. Em nenhum momento parecia que o Porto ia ganhar, em nenhum momento. Muito pelo contrário. Parecia que a qualquer momento o Palmeiras ia abrir o placar. E acabou que só empatou. Ou seja, o Porto conseguiu arrancar o empate na marra com o Palmeiras ali. Mas o Porto, se caísse em qualquer outro grupo, seja do Fluminense, Flamengo ou Botafogo, também ia sofrer o mesmo que sofreu contra o Palmeiras. Muito fraco, muito abaixo, não é o Porto que a gente costumou a ver no passado, cara. Aí, na segunda rodada, o Palmeiras pegou o Al-Ahly. Aí já era um jogo, né, que o Palmeiras era favorito, mas venceu o Al-Ahly, jogou melhor que o Al-Ahly, né? Mas foi aquele Palmeiras que a gente vê no Brasileirão aí, na Libertadores, enfim, que a gente está acostumado a ver. É aquele Palmeiras que não faz um futebol vistoso, mas é extremamente eficiente e fatal, né? Quando chega para matar. E foi o que aconteceu. 2-0 para o Palmeiras, o Al-Ahly teve poucas chances e não tem o que discutir também essa vitória aqui. Depois da terceira rodada, cara, Inter Miami. Aqui, eu juro, mano, eu quase vi o Palmeiras ser eliminado na fase de grupos. Porque o Palmeiras em determinado momento estava perdendo pro Inter Miami e o Porto, cara, só dependia dele para se classificar naquele momento ali, sabe? Só que Porto e Al-Ahly foi 4-4, mano. Olha que placar, nada a ver. O Porto foi decepcionante. O Palmeiras levou um sustinho ali, mas fez um jogo muito, muito abaixo do que vem fazendo contra o Inter Miami. Empatou 2-2 com aquele time horroroso do Inter Miami. É fraco. Ah, mas tem o Messi, tem o Suárez. Mano, pelo amor de Deus, os caras estão jogando de muleta. O Palmeiras ali sofreu demais e conseguiu arrancar um empate contra o Inter Miami no final do jogo, o que garantiu ali também a classificação do Palmeiras para as oitavas de final. Nas oitavas de final, o que aconteceu? O Palmeiras foi líder do grupo e pegou o segundo colocado do grupo do Botafogo, que foi exatamente o Botafogo, certo? A Inter de Milão foi primeira do seu grupo e pegou o segundo colocado do grupo do Fluminense, que foi exatamente o Fluminense. O Flamengo foi primeiro do seu grupo e pegou o segundo colocado do grupo do Bayern de Munique, que foi exatamente o Bayern de Munique. E aí tivemos o primeiro confronto entre brasileiros, né? Botafogo e Palmeiras, jogo bem difícil, bem parelho, eu diria, mas o Palmeiras foi ligeiramente superior. Mais uma vez, o Botafogo, no segundo tempo, parecia que morria, fisicamente falando. Foi um jogo complicado, 0-0 no tempo normal. Foi para a prorrogação, o Paulinho entrou faltando poucos minutos para acabar o segundo tempo, e na prorrogação o Palmeiras vence o Botafogo por 1-0, gol dele, Paulinho, que após marcar o gol saiu, foi sacado porque ele não pode jogar mais do que 30 minutos por conta da sua condição física. Então bastou 30 minutos para que o Paulinho eliminasse o Botafogo. Fiquei triste, fiquei chateado e o Botafogo foi o primeiro brasileiro eliminado. Inter de Milão e Fluminense. O Fluminense ganhou de 2-0, simplesmente do vice-campeão da Champions League, mano. Ah, mas tomou de 5 do Paris Saint-Germain, não interessa, é vice-campeão da Champions. 2-0 pro Fluminense, um jogo assim, emocionante. O Fluminense jogou muita bola esse jogo aqui. Um primeiro tempo primoroso, fez 1-0. Depois, no segundo tempo, a Inter foi para cima, lógico, né? Tinha que tentar empatar o jogo. O Fluminense se defendeu bem, jogou bem, colocou a bola no chão. Olha, foi impecável a partida do Fluminense contra a Inter de Milão e foi premiado com um gol no finalzinho, nos acréscimos ali praticamente, do Hércules, fazendo 2-0 e fechando o caixão da Inter. Esse jogo foi assim, espetacular. E, cara, eu fiquei emocionado demais nesse jogo aí. O Flamengo pegou o Bayern de Munique. Pelo que o Flamengo tinha apresentado até então, eu achava que o Flamengo sim ia fazer frente ao Bayern de Munique. E o problema foi justamente esse, cara. O Flamengo fez frente ao Bayern de Munique. Só que o Flamengo fez frente ao Bayern de Munique como se estivesse jogando contra, por exemplo, vamos pegar o Palmeiras. Ou o Cruzeiro, que são os melhores times do Brasileirão hoje. Jogou de igual para igual, mano. Talvez, se o Flamengo, na minha opinião, se o Flamengo
desacelerasse um pouco, se resguardasse um pouco mais, se o Flamengo respeitasse um pouquinho mais só o Bayern, talvez tivesse conseguido a classificação. Mas o fato é que bateu de frente com o Bayern de Munique e apesar de buscar ali o placar, uma certa recuperação no jogo, em nenhum momento, pelo menos para mim, em nenhum momento deu para acreditar que o Flamengo pudesse reverter aquela situação ali e acabou que foi eliminado pelo Bayern de Munique por 4-2. Triste, foi triste pra caramba porque dava, sabe quando fica aquele sentimento de que dava, mano, dava pra ter passado, mas foi eliminado ali pelo Bayern. E aí, mano, vamos para as quartas de final, cara. Palmeiras e Chelsea, mano, Palmeiras e Chelsea. O Palmeiras, pela segunda vez enfrentando o Chelsea no Mundial, já havia perdido anteriormente, se não me engano foi 21, 22, não lembro agora, não lembro. Mas já havia perdido do Chelsea, então tava com o Chelsea aqui entalado na garganta. E cara, foi um jogo também, assim, da mesma forma que eu não consegui ver a possível vitória do Flamengo em cima do Bayern nas oitavas, eu tava tranquilo em relação a esse jogo do Chelsea, cara. Porque o Palmeiras não jogou bem. Não jogou bem e o Chelsea foi melhor o jogo inteiro e mereceu a vitória como venceu por 2-1. A vitória veio numa falha grotesca, na minha opinião, do Everton. Eu sei que a bola desviou, teve um leve desvio no biquinho da chuteira do Giai, mas, cara, a bola foi em cima do Everton, mano. E eu acho que ali, tecnicamente, o Everton falhou, assim como o grande Marcão, ídolo da torcida palmeirense, falhou em 99 contra o Manchester United, cara. Foi, pra mim, assim, que viu, né, os dois jogos, foi na hora que o Everton falhou, eu já lembrei do Marcão ali, em 99, cara. E aí deu Chelsea, que pra mim foi ótimo, maravilhoso. E o Palmeiras cai nas quartas de final do Mundial. E Palmeirense, com todo respeito, a piada vai continuar. Beleza? Ficamos com o Fluminense. Último representante brasileiro no Mundial que pegou o Al Hilal. Podemos considerar o Al Hilal todo poderoso? Cara, pelo investimento que os árabes, pelo poder de investimento que os árabes têm, eu acho que sim, todo poderoso Al Hilal. Só jogador tarimbado, conhecido, e o projeto deles, né, cara, é fazer com que os times de lá consigam bater de frente com os times europeus. E o Al Hilal que vinha de uma vitória eliminando todo o poderoso Manchester City do Guardiola. Foi um jogo assim também, que para eles vai ficar para a história, um 4-3 assim, maravilhoso, surreal, monumental, gigantesco, né? O Fluminense eliminando a Inter de Milão e o Al Hilal eliminando o Manchester City, cara. Então quer dizer, não era um jogo fácil, mas o Fluminense nos dois tempos foi melhor que o Al Hilal. Foi um jogo franco, né? O Al Hilal também teve chance de fazer seus gols ali, mas de um modo geral, o Fluminense foi melhor, fez 2-1 e passou para a semifinal. Então o Fluminense, que era o patinho feio dos brasileiros e da mídia, estava lá. Todos os outros eliminados e o Fluminense vivo na competição para pegar o Chelsea, que havia eliminado o Palmeiras. E hoje, infelizmente, não deu mais para o Flu. O Chelsea venceu por 2-0. Foi melhor que o Fluminense, jogou melhor os dois tempos. Em nenhum momento também ficou perceptível que o Fluminense poderia vencer esse jogo. Muito pelo contrário. O Chelsea não deu chances. Eliminou o Fluminense, mas apesar da luta, apesar do esforço, apesar da garra, apesar da vontade, dessa vez deu Chelsea e o Fluminense também está eliminado. E assim foi a história dos nossos representantes brasileiros no Mundial. Como eu disse no começo do vídeo, para mim o Mundial acabou, eu não tenho mais nenhum interesse em acompanhar. Agora a gente volta as nossas atenções aos campeonatos aqui do Brasil. Tem Copa do Brasil voltando, logo logo, o Brasileirão já volta esse final de semana com jogos espetaculares, grandes jogos. E para mim, que sou corintiano, não vejo a hora de ver o Corinthians entrar em campo. Quero ver como foi. Eu não estou falando da parte administrativa, da parte de dívida, da parte da zona que é o Corinthians fora de campo. Mas eu tenho a esperança que o Corinthians possa ter aproveitado esse tempo parado para melhorar o futebol dentro de campo. E a gente vai pegar o Bragantino no domingo.
e espero que possa fazer um bom jogo dentro da arena, cara. É isso, parabéns a todos os brasileiros aí, parabéns ao Flamengo, parabéns ao Botafogo, parabéns ao Fluminense e sim, também parabéns ao Palmeiras pela participação nesse Mundial. Todos os feitos, todas as vitórias, todos os jogos que eles fizeram é digno de palmas, estão todos de parabéns, especialmente o nosso glorioso Fluminense, que foi o brasileiro que chegou mais longe e que deu mais esperança de que poderíamos ter um brasileiro campeão do mundo, da Copa do Mundo de Clubes. Mano, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Obrigado a você que ficou comigo até aqui. Deixe seu like se você gostou do vídeo, se inscreve se não for inscrito, comenta o que vocês acharam desse Mundial e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam o canal, tá bom? Vira membro, cara, apoia o canal, clica no botão de membro, escolhe lá um plano que cabe no seu bolso e ajuda o canal Gavião Caipira a crescer cada vez mais, tá bom? Vou ficando por aqui, fui!